Então nós estávamos a falar de Príape, que é o ponto oposto à Lua Negra, à Lilith, o ponto de oposição de Lilith. Portanto, se Lilith é um ponto de frustração, é um ponto onde eu não aceito encarnar, Príape é um ponto onde eu vou pedir à vida que me dê tudo. Ou seja, onde a lua da terra vai procurar riquezas, poder, amor, tudo o que nós achamos que a terra tem obrigação, entre aspas, de nos dar. Portanto, a lua está frustrada no ponto onde ela se encontra porque ela não recebe, mas com o tempo ela vai começar a ficar preenchida no ponto oposto. É um ponto de realização e sucesso, mas igualmente o local de desilusões e frustrações sexuais e amorosas. Porquê? Porque a Lua pede sempre o absoluto onde ele não se encontra. Ela quer o absoluto ou no ponto onde ela está dentro de si, ou quer o absoluto fora de si, no ponto exterior. E o absoluto não está num ponto. O absoluto, como os taoístas ensinam, corresponde à unidade dos contrários, à união dos opostos, não é? Portanto, se nós queremos o absoluto só de um lado, alguma coisa falta do outro. Então, é onde se procura criar uma imagem forte e emancipada, mas na realidade descompensada e solitária. Eu desafiei-vos a olharem para as vossas Liliths e verem se realmente sentem no vosso sistema que isso funciona dessa maneira, que o ponto oposto à Lilith é o ponto de mais compensação. Príape simboliza todas as ilusões da personalidade desejadas pela lua da terra. O que é aqui, diz Luís Poesia, aqui a lua é a teia, surda à voz interior. E é engraçado porque ele diz que este ponto de sucesso não se atinge numa única encarnação. Nós podemos viver muitas vidas a desejar chegar àquele estatuto social, ou àquele dinheiro todo, ou àquele poder. E há uma altura em que chegamos. Há sempre uma altura em que a vida nos dá isso tudo. Para a gente perceber que isso tudo continua a não satisfazer a nossa insatisfação existencial. E então é aqui, depois de viver Príape, a personalidade presa numa asfixia interior, numa saudade metafísica, porque até ali ela acha que o que lhe falta é dinheiro, ou é poder, mas depois dela ter isso tudo, antes so what, não é? Então e agora o que é que falta mais? E aí é que ela começa a entender que tudo o que é material e tudo o que vem de fora não chega para compensar a lua, não chega para alimentar a grande carência da alma. Portanto, um sentimento de adaptação à realidade encontra-se madura para entrar na última cruz da existência, a cruz da lua média ou licórnio, ou seja, a primeira cruz, que era a cruz arrogante, que não queria receber nada, mas desta vez já com a experiência da vida na matéria. Portanto, a pessoa viveu a experiência toda, desiludiu-se, percebeu que aquilo não lhe trazia grande coisa. No fundo, nós podemos identificar esta situação. Há pessoas que já nascem de algum modo assim, a não dar importância nenhuma aos sucessos da terra, a não ligar. São almas velhas, são almas que já passaram por estas ilusões todas e que estão a fazer já o caminho no plano da alma de outra maneira. Há outras que ainda estão completamente obcecadas a achar que no dia em que tiverem esse poder vai ser fantástico, por aí fora. Pessoas que já fizeram, normalmente onde se vê nos temas é pessoas que já passaram pelo drama do escorpião numa vida anterior. Eu, por exemplo, eu nasci com Marte e Plutão, que são os planetas do escorpião, completamente opostos no ascendente. Ascendente, eu tinha Marte e Plutão. Ou seja, eu vivi a fragmentação do escorpião numa vida anterior. E realmente eu nesta vida nunca me passou para a cabeça desejar poder, ou desejar sucesso, ou desejar... Não, eu desejava era saber porque é que estava cá neste mundo e o que é que andava aqui a fazer. Isso é que eu desejava. Porque o resto eu olhava para o mundo e dizia como é que é possível as pessoas iludirem-se com estes poderes e estes sucessos, que é exatamente o que acontece às pessoas que não passaram ainda pela energia de escorpião profundamente, ainda não fizeram a grande perda da ilusão de escorpião. Portanto, desapressão, portanto isto já está dito, vamos continuar. Isto era, portanto, começar aqui. Esta passagem de uma para outra cruz dá-se quando a energia flui até ao trígono seguinte. Portanto, nós estamos aqui. Isto é um bocadinho do meu tema, portanto, eu pus como exemplo, porque é onde eu me sinto confortável a falar. Portanto, temos aqui a Lilith, não é? Em balança no fundo do céu. E temos a Príape em carneiro no meio do céu, e é muito engraçado porque a Príape é o sucesso
da personalidade, não é? Enquanto que, quando vocês virem a outra lua, a outra cruz, a cruz da licorne, o ponto mais alto oposto à licorne é o sucesso do Dharma, é o sucesso da realização da alma. São coisas muito diferentes. Ora, no meu caso, eu tenho o ponto de sucesso da personalidade, a que eu devo dizer que não liguei nenhuma, mas está lá, no meio do céu em Carneiro, e eu fui pioneira das tapeçarias, da nova tapeçaria em Portugal, compraram-me tapeçarias para os museus, mandei uma tapeçaria para Paris, para a Exposição das Mulheres Internacionais, e houve um museu em Paris que me comprou e quiseram que eu fosse lá fazer, digamos, com todos os estatutos de uma grande artista internacional, receber aquelas coisas todas. Eu lembro que não liguei nenhuma, quer dizer, eu fui, achei simpático ir e ver a minha tapeçaria no museu, mas eu percebi que aquilo não me acrescentava nada. Não sei se ele vem para aqui. A insatisfação que eu tinha e aquilo que eu sabia que não era o que eu andava à procura. Mas cheguei lá, a tal Príape, que é o oposto desta lua negra em balança, que sempre me deu uma grande frustração em termos de relação, porque sempre queria o absoluto das relações humanas, e uma vez uma pessoa disse-me: tu queres o máximo dos relacionamentos, has de acabar por não ter nada, porque quem quer tudo não tem nada. Um amigo meu. E eu, muitos anos depois, disse: olha, eu continuo a querer tudo e já tive muita coisa pelo meio, mas ainda não era tudo que eu queria dizer. Pronto, portanto, para dizer que esta lua negra em balança, ela punha o absoluto na área da balança, e portanto a Príape era na área do Carneiro. Vocês vão ver agora que na outra cruz eu tenho a licorne conjunta com Neptuno na casa 3 em Virgem, e que o ponto máximo da licorne é a casa 9. Portanto, eu neste momento, de facto, onde é que eu vou buscar o máximo da cruz da licorne? É ao Kiran e àquilo que eu ensino, não é? Portanto, bate completamente certo, para mim bate completamente certo. Então o que é que acontece? Nós chegamos à Príape, dão-nos lá aquelas honras e aquelas coisas que a gente ou gosta muito ou não lhe interessa, que era o meu caso, porque eu já nasci com os planetas do Escorpião desmembrados, não é? O que devo dizer que torna a vida muito mais desconfortável, por um lado. Melhor no sentido da gente não se engana, não se ilude, mas muito mais desadaptada à realidade, não é? Bom, portanto, e por isso é que as luas negras estão na minha casa 3, porque eu estava desadaptada a este mundo aqui. Bom, mas então, nós vamos à Príape e depois a energia flui e vai parar ao trígono da cruz da lua negra, não é? Temos a oposição e temos o trígono, são os 20 graus. Os 120 graus, eles chamam o Luc ponto de retorno, ou seja, depois de passar por este sucesso todo, nós chegamos ali a um ponto em que percebemos que temos que ir fazer outra coisa, que algo mais espera por nós. Então, esta passagem de uma cruz para a outra dá-se quando a energia flui até ao trígono seguinte, o ponto de retorno, onde tem início o processo de ascensão, o regresso à casa do Pai. Então vamos ver o que é que acontece. Portanto, temos aqui assim o ponto de retorno e temos já aqui assim a cruz da lua corrigida, que já não é a Lilith, é a lua corrigida, que tem a lua corrigida cá em baixo. Não, esta é a cruz da Lilith ainda. Ponto de afirmação, submissão, afirmação, como a gente viu, a Príape e a lua corrigida. Mas aqui então estamos no ponto de retorno, a cruz de Lilith é parcialmente desativada. Então, eu digo parcialmente desativada porque é evidente, quando nós saltamos para a última cruz, que é a cruz do discípulo, a cruz da pessoa que percebe que tem que vir dar ao mundo o melhor de si próprio, ou pelo menos aquilo que pode para ajudar os outros. Quando passamos para essa cruz e percebemos que esse é que é o sentido da vida, é evidente que ainda ficam coisas por ajustar e viver na cruz de Lilith, dores amorosas, desencontros com pessoas, karmas do passado que não estão acabados. Portanto, eu digo parcialmente, não é saltar, já não tenho a cruz de Lilith, vou parar à outra, não. O que é complexo e subtil e verdadeiro nestas cruzes é que elas funcionam ao mesmo tempo. Mas há uma coisa certa, esta ou outra já começa a ser ativada, não é? Quando a pessoa chega ao ponto de retorno e então vai parar. O ponto de retorno é um ponto de viragem da personalidade para a vida da alma. Permite subir uma oitava, sair das dores de Lilith e acordar novamente as memórias do mito fundador. Ou seja, a pessoa aí percebe que o importante é a vida da alma e é aquilo que a alma quer, que é aprender a amar para amar o mais possível e voltar à casa do Pai, que é no fundo a última resposta da cruz da encarnação. Então, no ponto de retorno, o ser desperta novamente a memória perdida da lua média, licorne.
Licorne, que tinha sido perdida, porque quando eu expliquei que quando nós entramos na cruz da Lilith, não é? A Lilith, com as suas dores todas amorosas e as suas dores todas, esqueceu-se do mito fundador, esqueceu-se que nós estávamos ligados ao divino, esqueceu-se que nós tínhamos em nós uma alma que nos ligava à memória de unidade. Então aqui, essa memória perdida da lua média, ela volta outra vez, porque a gente sente que nada chega, nada basta neste mundo. Os grandes santos deste mundo começaram por ser homens públicos, homens poderosos, estou a pensar no Santo António, estou a pensar no São Francisco de Assis, foram homens que chegaram àquela príape e deram um salto completo, radical, e de repente deixaram tudo e foram para os conventos, e outros que deixam as empresas, metem-se num barco e vão atravessar o mundo. São coisas deste tipo, exatamente, que não são nada fantasias, são realidades muito profundas do trajeto da alma na matéria. Portanto, o absoluto que traz em si a luz fria da estrela. Portanto, a pessoa volta, eu achei muita graça esta imagenzinha, volta a pisar o caminho de retorno e inverte o seu caminho. Portanto, mas desta vez, depois de atravessar as dores de Lilith, a cruz de Lilith, não é? Sem a arrogância, sem a intransigência do tempo anterior. Portanto, ela já é humilde, ela já percebe que precisou e precisa da experiência da Terra para se redimir e para voltar ao céu. Então, no ponto de retorno, a personalidade rende-se à vida da alma, Deus em nós. Passa do karma ao dharma. Dissolve o velho ego, condicionado pelo não às experiências dolorosas da vida, acorrentado ao medo, à culpa e às memórias negras do passado, que é a Lilith. Portanto, isto tudo são coisas que eu hoje em dia tenho muita consciência por causa das terapias de regressão que faço. Eu faço terapias de regressão há 15 anos que estão sempre a trazer estas velhas memórias, estes acorrentamentos, estas culpas. As pessoas não têm a noção das dores que transportam em si, não é? E que exatamente as prendem a esse passado kármico. Ora, quando nós saímos disto e entramos no Dharma, entramos na compreensão de que temos que trazer algo melhor ao mundo, não é só chorar sobre o passado, mas é abrir para um apelo de dádiva do presente e do futuro, nós passamos então no ponto de retorno para a cruz da lua média corrigida. Então, a cruz da lua média, ou licorne, é ativada numa oitava acima. Portanto, a cruz de Lilith, a cruz da lua negra corrigida é esta. Então, o que é que acontece? Ali onde era ponto de submissão, passa a ser ponto de purificação. Nós passamos por um estágio de purificação, em que começamos, por exemplo, a perceber que se fazemos reiki já não podemos fumar da mesma maneira, ou já não podemos beber os copos que bebíamos, ou já temos que não sei o quê. Isso é purificação. Isso não é uma coisa que se faz por acaso, se faz porque a gente começa a perceber que tem que se pôr em ordem, se queremos realmente progredir num processo espiritual, não é? Portanto, temos o ponto de purificação e depois do ponto de purificação temos o ponto de elevação que vem na sequência da purificação. Eu purifico-me e depois elevo, depois começo a viver coisas mais altas. Portanto, e temos o ponto de aceitação incondicional da encarnação, que é esta, esta é a Lilith e a lua corrigida aqui, ponto de rejeição da encarnação. Este é o ponto da aceitação incondicional da encarnação depois de Príape, não é? Porque aqui nós rejeitamos a encarnação, é a segunda cruz. E na terceira cruz, que é a cruz que é Febus, que é a cruz da lua corrigida, aqui está mal. Lilith ou lua, Lilith não, aqui está mal. Isto não é Lilith ou lua corrigida. Eu tenho que corrigir isto lá. Isto é exatamente licorne ou lua média, desculpem lá. Aqui é Lilith ou lua corrigida, esta está certa com o ponto de submissão Príape, aqui é licorne ou lua média, ponto de purificação, de elevação e Febus. Portanto, tu depois lembra-me para eu dizer ao Luís que me corrija isto aqui assim, quando lá em casa. Portanto, isto é tanta coisa que a pessoa acaba por se enganar. Portanto, a cruz da lua média, depois do ponto de retorno, passa a ser ativa, que até aqui não era, o tal Febus lá em cima, depois ponto de purificação, ponto de elevação. Agora as energias do tema passam a circular numa outra cruz, que vibra numa oitava acima, que é a cruz da lua média. Cá está. A cruz da lua média tem igualmente 3 pontos significativos: o ponto de purificação, o ponto de elevação, Febus, o ponto de iluminação da consciência. Portanto, são estes que eu estava a dizer. Portanto, este Febus que está
está lá em cima e que é o ponto de oposição da lua negra média, é o ponto de iluminação da consciência. É quando nós percebemos o que é que andamos a fazer e porque é que andamos a fazer. Eu diria que quando eu estou a dar aulas, por exemplo, eu sinto-me absolutamente aqui neste sítio, a saber o que estou a fazer, o que é que ando a fazer e pronto, é um ponto de consciência, é um ponto de entendimento do sentido da vida. E todos nós temos este ponto à nossa espera na cruz da lua média do nosso tema, não é? Da lua negra média. Portanto, agora vamos aqui, portanto isto já está, ponto de iluminação da consciência. Portanto, cá temos esta outra cruz, portanto esta outra cruz já não está na balança, como vê, eu pus a cruz da Lilith, estava na balança, esta cruz é a cruz da Licorne, que no meu caso está conjunta com Neptuno, e é muito engraçado porque ele diz lá, o Luke, que quando chega a esta terceira cruz, no fundo, o planeta que vai potencializar o sentido da vida é exatamente o planeta conjunto com esta lua média, que neste caso é Neptuno em Virgem. Eu ensino, a minha astrologia ensina a Neptuno em Virgem, né? Que é realmente o ponto da minha realização. Ou seja, onde foi o meu ponto máximo de rejeição, onde eu me senti sozinha e arrogante e incompreendida a todo o mundo e tudo, porque eu queria o absoluto no dia-a-dia e ninguém mudava, e achava que os outros não queriam o absoluto para coisa nenhuma, é o ponto onde eu agora me dou completamente e onde eu me sinto realizada. E então o que é que acontece? No outro ponto, é o tal ponto de iluminação da consciência, que é, neste caso, a minha casa 9 em Peixes, não é? Não quer dizer que eu nesta cruz não tenha que subir mais e não quer dizer que eu ainda não tenha coisas da Lilith para resolver. Quer dizer é que, quando eu aceitei disponibilizar-me para ajudar a humanidade e o mundo e me oferecer aos meus mestres, eu sem saber estava a saltar para esta cruz. Sem saber que isto era assim. Isso é que é engraçado, não é? Portanto, e é engraçado, porque neste caso eu agora estou a ver o ponto de elevação, onde é que vai parar? Vai parar ao Quiran, à minha casa 11, conjunta com o meu Quiran, que está na casa 11. Esta ainda não tinha dado por ela, estava ali, pus ali o ponto de elevação mesmo ao lado do Quiran e não tinha percebido que era o Quiran e que era a casa 11. E é engraçado que quando eu falei no Brasil e dei aquela conferência àquelas 600 pessoas e perdi o medo de falar em público pela primeira vez, o trigrama que me saiu do I Ching, porque eu estava sempre a abrir o I Ching, que era o único livro que me dava respostas, não é? Abrir o I Ching e saiu-me o trigrama da ascensão, neste caso da elevação. Quer dizer, eu saiu-me o trigrama da ascensão no dia em que eu cuspi o meu caroço kármico e sem saber, estava exatamente no ponto, na quadratura da lua negra média, a resolver, a libertar aquele ponto que era um ponto de medo em que eu era incapaz de falar, e quando falei, este ponto, este caroço libertou-se e eu saltei para o ponto de elevação. E a partir daí fiz o Quiran e a partir daí a minha vida mudou completamente, ou seja, entrei nesta cruz. No fundo o Quiran para mim, aceitar fazer este espaço, foi passar para esta cruz. Para mim, claro. Ou melhor, é melhor dizer ao contrário, passar para esta cruz foi fazer o Quiran, foi aceitar abrir este espaço, no meu caso. Vamos ver agora o que é que se diz aqui mais. O ponto de purificação, aqui a pessoa desperta para a verdadeira espiritualidade. A humilhação consentida no ponto de submissão, quando a gente aceita ser bonzinhos porque é bonzinhos, passa a ter outro significado aqui, transforma-se aqui em verdadeira humildade. Quer dizer, a pessoa percebe, sabe quem é, sabe que não é coisa nenhuma, sabe que está a servir o divino, que Deus é que tem o poder, não somos nós. Portanto, aqui já não é uma humilhação consentida, aqui é uma entrega consciente. Depois, a servidão em serviço, como consequência do impulso da alma, ser útil aos outros. Portanto, o que era o ponto de servidão, o que era a pessoa viver submissa, a contrariar-se para achar que era boa, que fazia coisas boas, portanto ainda era uma servidão assumida e consciente, transforma-se em serviço mesmo, que é um impulso da alma. Ser útil, é a alegria de ser útil aos outros, que é qualquer coisa que só a alma sabe. E nós só sabemos quando o fazemos realmente, e vocês com certeza que já fizeram isso muitas vezes para saber a alegria que é quando dão alguma coisa a alguém, que sentem que também tive alegria em receber, não é?
Portanto, o ponto de purificação, aqui pouco a pouco a pessoa constrói o seu corpo de luz, ou seja, começa a sair dos medos, começa a sair das zonas em que resiste e não quer ir, começa a sair das coisas que ela começa a comer de outra maneira, já não são aquelas comidas todas que são fantásticas, mas que fazem mal e que a gente acha que é melhor não ir por ali, por aí fora. Portanto, começa a construir o seu corpo. Aqui ela aprende a dizer sim à vontade da alma. Isto é muito bonito, porque no fundo isto é como se fosse a cartilha maternal, né, que a gente aprende a ler. A gente aqui aprende o que é que deve seguir para que a nossa alma faça o seu processo correto de encarnação sobre a Terra, no fundo. É este o caminho, não é? Portanto, a alma tem um caminho e as cruzes da Lua Negra mostram exatamente as etapas do caminho, o que é fantástico. Portanto, à semelhança da circulação da energia na cruz de Lilith, quando o ponto de purificação chega ao seu limite, também nunca chega bem ao limite, mas enfim, vira no seu contrário, ou seja, a energia dá um salto quântico, salta para o polo oposto, para o ponto de elevação. Portanto, o ponto de elevação exatamente quando a pessoa assume conscientemente que entrou nesta cruz. O ponto de purificação quer dizer que ela já anda há muito tempo a trabalhar, já anda há muito tempo a procurar ser melhor, já anda há muito tempo a estudar astrologia, já anda há muito tempo a fazer estas coisas que a gente sabe, a ir a seminários, a fazer não sei o quê. Isto é o ponto de purificação. Mas há um momento em que a pessoa sente que tem que criar um compromisso com a vida, um compromisso mais profundo com a verdade. E é nessa altura que ela salta para o ponto de elevação e para esta cruz. E é nessa altura que ela sente que a vida a chama para servir a humanidade, de facto. Cruz da Lua Média. Portanto, temos a Cruz da Lua Média, cá estão os pontos todos que eu disse há bocadinho. E ele agora fala noutros dois, que é o trígono, mas isso era na outra cruz. Ponto de elevação, aqui já não é, como no ponto de afirmação, uma zanga com o exterior, mas um desejo de alinhamento para adquirir mais autonomia interna. A zanga é denunciada como uma reação psíquica que nos pertence. Portanto, aqui a gente denuncia as nossas próprias zangas, as nossas agressividades, as nossas raivas. A gente percebe que está errado, que não é por aí, que não pode fazer isso, não pode zangar-se, não pode. A pessoa começa a perceber que isto não funciona. Mas o desejo de alinhamento para adquirir mais autonomia interna. E a pessoa percebe que quanto mais em paz está, mais poder lhe é conferido para fazer o que deve. O ponto de elevação é um ponto de afirmação. Por isso é que realmente eu costumo dizer às pessoas que se entusiasmam muito porque vão abrir um espaço, porque agora é o que está a dar, é a espiritualidade e é o dinheiro fácil, como eu digo, ganha-se facilmente porque aprende-se num dia a fazer reiki e depois cobra-se tudo e mais alguma coisa. Portanto, o mundo neste momento está assim. E não é fácil, porque as regras com que se fazem estas coisas são estas. As regras para servir a humanidade pedem esta evolução da alma. E se as almas não estão neste ponto, bem podem abrir os espaços que os fecham daí 6 meses, porque não trazem luz a ninguém. Isto é uma coisa que as pessoas não conseguem, só entendem com a experiência, e às vezes eu acho tão triste, tudo entusiasmado, porque veem um espaço aberto, pensa, é fantástico, este espaço corre bem, então o meu também vai correr bem. Mas as pessoas não percebem o que é que há de trabalho interior, o que é que há de tempo de vida, de encarnações por trás daquelas pessoas que realmente criam centros estáveis, centros espirituais estáveis, porque realmente é todo um trabalho que foi pedido e que tem que ser feito humildemente e silenciosamente e a pagar o preço todos os dias. Para quê? Para que realmente este ponto de afirmação e de elevação já não tem agressividade nem guerra, está em paz e já é uma afirmação amorosa, passa-se para uma outra oitava do ser. E só nesta outra oitava do ser é que os centros espirituais funcionam. Porquê? Porque iluminam. Porque quem está a geri-los também está a receber luz. O ponto de elevação leva à tomada de consciência da paz profunda. Portanto, cá temos a cruz, esta, não é? Portanto, o ponto de purificação, o ponto de elevação, e depois o ponto de iluminação da consciência, que é onde ela se realiza através daquilo que optou fazer.
Febos identifica-se com a experiência do grau, da casa e do signo opostos à lua média. Febos é onde a pessoa encarna o espírito na matéria. Febos é onde a personalidade expressa uma maneira de ser que é já a vontade da alma. Portanto, vocês vejam onde tem a vossa lua corrigida, vejam onde está Febos e percebam o grau e a casa onde um dia poderão realizar-se incondicionalmente. Febos é onde a personalidade afirma a vontade da alma. Desenvolver Febos é oferecer à lua média Licorne um veículo de expressão na matéria. Porque vocês lembram-se que a Licorne trazia as memórias de Paraíso Perdido, mas era muito arrogante, ela não queria entrar na matéria. Ora, ela vai entrar na matéria, ela vai exprimir-se na matéria através deste ponto oposto a si próprio, um dia. Febos é já a realização do Dharma. Então nasce um novo eu, pacífico, incondicionalmente receptivo à vida. Reparem que eu estou aqui a pôr as coisas em formas de absoluto, mas claro que as pessoas podem estar a viver Febos e não estarem incondicionalmente receptivas. De vez em quando ainda se zangam, de vez em quando ainda não recebem, de vez em quando... Portanto, as pessoas não são perfeitas. Alguns já serão perfeitos, já desencarnam, e não voltam mais. Mas há alguns que ainda vão voltar a acabar muita coisa. Agora, não quer dizer que não estejam já a viver isto. E todos nós podemos lá chegar. A astrologia dá todas as ferramentas, todas, inclusivamente esta, para nós conhecermos o caminho. Portanto, já impulsionado pelo amor da alma, pela necessidade de se sentir útil aos outros, vibrando na consciência fraterna do serviço à humanidade. Isto não quer dizer que a pessoa vá para o deserto ou vá para uma comunidade de monges que não querem mais nada e têm votos de todas as coisas. Não é preciso nada disso. Isso tudo são radicalismos que muitas vezes são até desumanos e nem sequer são amorosos. São radicalismos saturninos. É preciso é que a pessoa esteja inteira e de coração aberto a dar aquilo que pode e que é capaz. Então, chega aqui. A alma chega aqui. Portanto, a cruz de Lilith e a cruz da lua média, portanto, são as duas, neste caso eu pulo-as juntas, são as minhas duas luas, uma em Virgem e outra, não, estas não são minhas, estas são outras luas, não sei que luas são estas. Mas escrevi aqui os pontos vários, não é? Portanto, esta faz esta cruz, a Licorne, e a Lilith faz a cruz vermelha, esta faz a cruz roxa, a Licorne, e portanto elas funcionam assim, juntamente com a cruz do tema, que ainda é uma terceira cruz, não é? Portanto, nós temos crucificados em várias áreas. Agora, nesta área, a energia circula na Lua, digamos, na órbita da Lua, e é a energia diretamente ligada à expressão da alma na matéria, não é? Portanto, nós temos, eu considero que a cruz do tema, numa primeira fase, é a cruz da personalidade, é a cruz do ego, que também funciona com a cruz da Lilith, mas que é a cruz da personalidade, das ilusões da personalidade, etc. Portanto, vamos continuar. Ou seja, do ponto de submissão passa-se para o ponto de purificação e do ponto de afirmação passa-se para o ponto de elevação. De Príape, numa oitava acima, a polaridade Lilith, a área das experiências desejadas pela Lua da Terra, passa-se para Febos, a área das experiências que encarnam a dádiva do ser, a resposta à evolução. Eu fiquei maravilhada com o Luke e com estas luas e com isto tudo, porque isto tinha que existir em astrologia, não? Isto tinha que existir, senão faltava a cereja no bolo. E está lá, é exatamente a resposta última do sentido da vida e da viagem da alma na matéria. Está lá, quer dizer, está lá como dádiva astrológica, como expressão da linguagem astrológica. Foi isso que me deixou maravilhada. Portanto, temos aqui a última cruz, temos aqui os planetas todos a fazer as várias oitavas, portanto, nesta última cruz, os signos vibram igualmente, uma oitava acima dos seus regentes esotéricos. Uma oitava da lua negra acima, portanto, da lua média, nos seus regentes esotéricos. Portanto, é evidente que se nós passamos para esta oitava, os regentes dos signos também passam
para o plano da alma, porque isto já é a cruz da alma. Então vão vibrar nos regentes esotéricos, ou seja, o carneiro já vai vibrar em Mercúrio e não apenas em Marte, o touro já vai vibrar ali no Vulcano e não apenas na Vênus possessiva, o Mercúrio já vai vibrar no amor ao conhecimento e não apenas na curiosidade pelo conhecimento, a Lua já vai vibrar no Neptuno, que é uma energia materna de dádiva ao mundo e não na carência lunar, o Sol já é o Sol sem sombra que irradia a luz da identidade, da individualidade e não apenas um Sol que quer palmas e quer que os outros lhe digam que ele é o maior. Aqui em Virgem o Mercúrio não está criticando, mas a Lua já está receptiva à imperfeição do mundo. Aqui na Balança nós temos a Vênus que quer um espelho e que pode querer um espelho e cobrar ainda, se tiver uma lua carente, se a outra pessoa não dá o espelho, para um Urano que vive a Balança sem cobrar coisa nenhuma, totalmente em liberdade. Aqui em Escorpião o Marte passa para um desejo potencializado à máxima potência, que é o Plutão, para a morte do Plutão e para o desejo de transformar em aspiração, que é o desejo de servir a humanidade, que é o desejo de cumprir o seu destino, que é o desejo de ser fiel ao seu Dharma, portanto é o Marte da aspiração. Aqui o Júpiter transforma-se na Terra, ou seja, eu encontrei a lei e venho ensinar a lei na Terra, para a Terra, portanto o Sagitário vibra na cruz da matéria. Aqui o Saturno vibra não no Saturno do medo, mas no Saturno da oitava acima, que é o Saturno que assume a responsabilidade de cumprir um destino social. O Urano vibra não apenas no Urano mental, que já vê em grande no plano mental, mas no Urano que acredita, num Aquário que acredita exatamente naquilo que ele vê, ou seja, que vê a expansão da humanidade e acredita que essa expansão é a verdade e é o plano cósmico. E aqui em Peixes, nos Peixes, de que o peixe já morreu para o Escorpião, que é Plutão, e o peixe nada diretamente para a luz. Portanto, nesta última cruz nós temos o zodíaco redimido, temos o zodíaco ao serviço da energia da alma. Claro, mais uma vez, eu digo, eu posso estar a viver bem de repente o Marte, o Sol, e de repente dar-me uma insegurança qualquer e preferir ainda que me digam que eu sou fantástico. Portanto, todas estas coisas não são radicais, a menos nos mestres ascensionados que já desencarnaram, que já atingiram o átomo permanente da vibração do coração, não é? Que é a quinta iniciação. Esses já não oscilam. Agora, todos nós oscilamos, não se evolui em linha reta. A gente evolui indo atrás e voltando para a frente, só que a gente vai cada vez menos atrás e vai cada vez mais à frente, vai cada vez menos ao fundo e vai está cada vez mais na superfície da paz da consciência. É assim que a Alice Bailey ensina. Agora, oscilamos, portanto, ver isto não é dizer, isto é fantástico, isso é ali para o vizinho. Não é para o vizinho. É fácil dizer que a gente descarta para o vizinho porque é difícil demais para nós, mas não é. Isto é a nossa cruz, a cruz que espera por nós. Nesta encarnação, se a gente tem uma cabeça de dragão a dizer que temos que servir a humanidade nesta encarnação, então nesta encarnação esta cruz espera por nós, no grau e na casa onde a nossa cabeça de dragão se encontra. Portanto, quando plenamente assumida, a última cruz, a cruz da licorne, ou lua média, é a cruz do discípulo do plano, do homem individualizado, ou a mulher individualizada, inspirado telepaticamente pela intenção amorosa da hierarquia planetária. Isto é muito importante, porque quem serve desta maneira não está sozinho. Eu percebi que queria oferecer-me para servir a humanidade quando tive a intuição que existia uma hierarquia. Quando me vieram pôr um livrinho na mão, eu sentia-me completamente solitária, sem igreja, à procura de uma igreja que não encontrava em lado nenhum. Julguei que se calhar até ia ser budista, depois percebi que era cristã, não tinha nada a ver com o budismo, continuei ainda mais sozinha, e de repente veio um aluno meu, lá do fundo de um canto escuro que ele estava sempre, lá no outro Kiran, ele era de Escorpião e estava lá sempre no fundo a olhar para mim e a medir a minha energia. Com um livrinho, isto foi quando eu voltei do Brasil, tinha acabado de assistir a uma cerimónia budista e dizer, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Eu sou cristã, não sou budista. Bom, e ele veio com o livrinho, que era um livrinho do Centro Lusitano de Unificação Cultural, que era o 2º volume das Novas Escrituras. E nesse livro, que é um livro escrito telepaticamente por inspiração, há vários mestres que se revelam através dessa escrita, e aquilo não tem pontos nem vírgulas, e é um livro lindíssimo, inspiradíssimo, e eu tive a sensação que aquilo jamais poderia ser escrito por um ser humano normal. Nenhum ser humano normal tinha capacidade de escrever aquilo daquela maneira.
E eu pensei, então é verdade, então há uma hierarquia de seres que nos guiam, que nos inspiram, que telepaticamente se comunicam e que esperam que a gente se entregue para nos poderem ajudar. E foi nessa altura que eu disse, então pronto, eu estou aqui disponível, porque eu percebi uma coisa muito bonita, é que hoje em dia a minha igreja está noutra dimensão. A minha igreja identifica-se com aquilo que eles chamam a si próprios o governo oculto do mundo. Eu estou religada a uma hierarquia de mestres que pertencem ao governo oculto do mundo, que pertencem à grande fraternidade branca, que é a vibração das almas encarnadas e desencarnadas, que vibram na energia da alma e na energia do coração. E essa fraternidade existe. E se nós vibrarmos na energia do coração, estamos lá, vibrando nessa fraternidade com todos esses irmãos. E eu de repente percebi, mas estar só o quê? Onde é que alguém está só? Só se quiser fechar os olhos, fazer assim como avestruz, meter a cabeça debaixo da terra. Ora, quando a gente percebe que é telepaticamente inspirado pela intenção amorosa da hierarquia planetária, nós aí sim temos força e segurança para nos podermos oferecer para servir a humanidade, porque não estamos sós, exatamente. E o que é engraçado é que isto aconteceu antes, eu tinha aberto o Kiran pequeno, antes deste Kiran grande, quando eu percebi que tinha que me entregar mais profundamente, e depois entretanto morre o meu irmão, entretanto veio esta casa, entretanto veio este Kiran, e de repente o Kiran dá assim um salto de uma oitava acima. Eu estava com Plutão em cima do Sol, e este Plutão em cima de Júpiter, e a vida deu-me esta casa para que o Kiran aumentasse desta maneira. Portanto, isto tudo são realidades, não são fantasias, realidades profundas, que eu tenho muito prazer em partilhar para vos passar a certeza e a evidência de que tudo isto é verdade. Vamos continuar? Já não é muito para continuar, mas aqui, este salto quântico evolutivo não se processa de modo radical. Estas duas cruzes durante algum tempo coabitam e interagem alternadamente na nossa vida. Era o que eu já tinha dito, não é? No entanto, ao evoluir, vivemos cada vez menos experiências da cruz Lilith. Quando as atraímos, são cada vez menos intensas, cada vez mais espaçadas e duram cada vez menos tempo. Então, este gráfico foi ensinado pela Alice Bailey, num dos livros dela, que eu acho lindíssimos, Cartas a um Discípulo. Então, ela diz que isto é a evolução do discípulo. Anda assim um bocadinho, de repente cai a pica aqui num buraco da astralidade. Mas depois anda aqui, cai um bocadinho na astralidade, mas já não é um buraco tão grande. Aqui cai, mas já leva mais tempo a cair e o buraco é mais pequeno. Aqui ainda leva muito mais tempo e o buraco ainda é mais pequeno e por aí fora. É assim que nós evoluímos. Portanto, não queremos saltar para a perfeição ou saltar. Nós temos que ter a humildade de perceber que evoluímos assim. Ainda caí, está bem, caí, mas já caí mesmo, caí mais depressa, caí e levantei-me. Mas ainda dei um grito, depois dei um grito, mas durou 5 minutos, antes eu gritava uma tarde inteira. E é assim. Isto é ser humilde. Isto é ser humilde. E, portanto, não se preocupar, não estar envergonhado porque ainda grita, ainda consegue, ainda tem qualquer coisa, uma dor lá que não libertou, não alquimizou, não, pronto, mas quanto mais eu grito, mais eu percebo que não posso gritar e menos eu grito também. É assim que nós temos que nos respeitar e que nos amar. Não é culpabilizando-nos e criando falsa autoestima para pensar que somos melhores ou piores do que somos. Não é nada disso. Isso tudo são fantasias do ego. Tudo fantasias do ego. Bom, portanto, temos a lua negra média, percebes a última cruz. A partir de um certo grau de evolução, de individuação e de autoconhecimento, vivemos cada vez mais ativados pela última cruz, a cruz da licorne ou lua média. A cruz onde tudo é sentido pelo filtro do coração, onde tudo se torna significativo, é a cruz da paz interior. O movimento evolutivo, que é a vida, processa-se através de um círculo. Bom, estamos no princípio. Então é aqui. Eu achava que ainda não tinha falado na lua da Terra, mas pelos vistos falei do outro dia, não foi? Falei. Estava aqui a faltar-me qualquer coisa. Como? Eu tenho as minhas luas todas. Sim. Na casa 1. Sim. Todas juntas, com a lua da Terra, não é? Pois, sim. Portanto, no fundo... Então eu tenho que ir, vou à casa de Caranguejo, que também pertence à lua. Então o meu caminho será através dos meus sentimentos.
Só olhando para o tema, assim no ar não lhe posso ser nada. Assim no ar não lhe posso ser nada. O que acontece é que tudo tem que ser vivido e as cruzes da Lua também têm que ser vividas, não é? Portanto, nós temos que cair naqueles pontos, temos forçosamente que cair, porque se não ganharmos experiência daqueles pontos, não fazemos o caminho. É como querer atravessar o Marquês de Pombal indo pela Graça, não atravessa o Marquês de Pombal, quer dizer, se eu quero ir para, sei lá, não é Parque Eduardo VII, como é que se chama aquele jardim lá em cima, eu tenho que atravessar o Marquês de Pombal. Ora, é assim, nós nesta vida temos que passar por aqueles pontos, porque eles vão nos dar ensinamento para seguir para o degrau seguinte, ou para o ponto seguinte, ou para a experiência seguinte. Portanto, digamos que a evolução da alma na matéria, o que eu sinto, olhando para este ensinamento, é que é muito mais estruturada ainda do que a gente julga. Tudo é estruturado do ponto de vista de inteligência cósmica, do ponto de vista de programa que nós temos a viver. E se nós tivermos já a intuição e a lucidez de olhar para o tema como deve ser, nós vamos vendo, o programa vai se abrindo diante dos nossos olhos. Agora, têm dúvidas, querem perguntar mais alguma coisa? Isto é o que eu sei, o que eu consegui perceber das cruzes, não é? Se calhar há muito mais ainda para perceber e eu da altura parei porque já estava tão dentro das cruzes que já não... Pronto, mas se quiserem alguma coisa, se quiserem perguntar alguma coisa sobre os vossos temas e as cruzes dos vossos temas, se quiserem dar algum testemunho de algum ponto destes que já tenham visto e percebido que funciona, também era uma boa ideia. Como quiser. Quando diz que nós temos que ver o grau e o signo, nós podemos buscar essa informação do grau aos graus sabeus e tirar da informação que pode ajudar a complementar. Não, quando eu digo o grau do signo é perceber que naquela casa onde está aquela experiência, eu já vivi uma experiência como aquela, eu já me submeti, por exemplo, naquela casa 6, onde eu fui flumissa, eu fui presidente da JUC da Ação Católica, não tinha nada a ver com aquilo, eu fui lá para ser boazinha, porque achavam que eu era boazinha, eu não queria nada ser boazinha, foi à força, mas acabei por assumir uma responsabilidade que eu não tinha que assumir e que deitei borda fora exatamente 7 anos depois, quando fiz a conjunção do Saturno, mandei passear a igreja e os compromissos e as coisas todas, percebe? Mas estive ali 7 anos a ser presidente da JUC numa escola de Belas Artes, onde eu não tinha que ser presidente de JUC nenhuma, porque eu ainda não tinha visão nenhuma. Agora, ao mesmo tempo, aquele ponto estava ali a chamar por mim, e eu caí lá, direitinha. Um ponto de equívoco, um ponto de submissão, mas de uma submissão que ainda não era a alma, que ainda era a personalidade, a fazer um esforço e um enorme sacrifício, aquilo que custava-me horrores, ir àquelas reuniões e àquelas coisas, portanto não era a minha alma que estava a querer, mas como havia uma estrutura muito grande na JUC daquele tempo, e era a Luz Pintacilo, que era rigidíssima, e tinha posto na cabeça que eu tinha absolutamente que ser presidente ali daquilo, e eu acabei por dizer que sim, e foi assim uma coisa, mas portanto, vocês vejam nessa área onde está o ponto de submissão, onde é que vocês nesta vida já se submeteram alguma vez a alguma coisa, porque de certeza que a gente ali esbarra com qualquer coisa que acaba por submeter e que não tem a ver com a nossa alma. E depois vejam onde é que reagem e saltam fora para perceber que aquilo não é o que deve ser. E ao mesmo tempo, onde é que está a arrogância da Lilith, onde é que a pessoa tem tendência a achar que os outros são medíocres, ou são menores, ou são não sei o quê, essas coisas todas, porque há sempre áreas em nós, é evidente que há pessoas mais evoluídas que outras, e que nascem muito menos arrogantes que outras, e muito mais humildes que outras. Agora, todos temos uma luazinha, temos um pontinho de arrogância, todos temos um pontinho de revolta, em qualquer lado, e o qualquer lado é onde está a lua negra no nosso tema, mesmo que seja um pontinho ínfimo, mas está lá. Porquê? Porque a circulação da alma na matéria, ela tem que circular para aqueles pontos, porque no dia em que a alma não precisar de circular para aqueles pontos, a gente já não encarna mais, tão simples como isso. Já não tem mais que vir ganhar experiência aqui abaixo. Pronto, que horas são isto? Não sei que horas são. Como? 25 para as 9. 25 para as 9. Pronto, vejam lá, aproveitem se quiserem perguntar mais alguma coisa. O Eugénio tem alguma dúvida, alguma coisa que gostasse de saber? Não, posso fazer apenas um comentário que... Fala um bocadinho mais alto que eu ouço mal, sim. Faria um comentário para quem esteve a trabalhar com o Luke Vigé
deu-se um salto muito grande em termos de compreensão e assimilação dos conhecimentos. Eu estou a sentir isso e, portanto, agradeço o trabalho que fez, porque é muito positivo. Muito obrigada. Aproximou o conceito da Lua Negra e as vantagens em se estudar a Lua Negra, justamente por estudar eu aproximei porque todo o meu processo neste mundo é recriar valores de acordo com a minha identidade. Eu tenho Júpiter em 5. Eu cheguei à conclusão que a minha criatividade mais profunda e mais necessária é a recriação de valores, nem sequer é fazer tapeçaria, nem fazer poesia, é recriar os valores. E realmente ele ensinou os valores, eu recriei-os porque atualizei-os de acordo com a compreensão do meu tema e pude passá-los já como testemunho. E isso torna-os mais vivos, obviamente, porque quando são passados como testemunho, são passados pelo fogo da experiência do Sagitário, não é? E o fogo é um rastilho, portanto o fogo agarra-se. Como? Posso comentar com outra frase que é assim: da mesma maneira que Plutão, Urano, Neptuno surgem no contexto do conhecimento humano como resposta a necessidades da própria humanidade, no fim de contas, o abordarmos a Lua Negra corresponde também, neste momento, a uma nossa necessidade. Absolutamente. Há necessidade, digamos, de haver pontos que sustentam, em termos de experiência, o trajeto da alma na matéria. Que, no fundo, são as expressões da fragilidade humana. Pois, e as ilusões da fragilidade humana necessárias, quer dizer, são a cruz, por isso é que são cruzes, é a cruz da encarnação, é a crucificação da encarnação, porque realmente estar encarnado é uma crucificação, e enquanto a gente não a aceita como um benefício, andamos todos revoltados e desvarados. Como? Também muitas vezes é ensinado de forma que isto tem que é no sentido positivo, difícil, pesado. Sim. Como muitas vezes não deve ser assim, não é? Pois. Aceitação e compreensão. Pois. Mas a cruz está lá a dizer que há sempre um conflito a denunciar e a resolver para passar para um outro conflito que corresponde a um estádio mais evoluído, para passar para uma outra situação de experiência que corresponde a um estado ainda mais evoluído. No fundo é a espiral ascendente, não é? E a pessoa está em processo, está em espiral, que anda para trás e para a frente. Agora, se houver, eu penso que o mais importante, ou melhor, uma das etapas fundamentais desse processo evolutivo é quando a gente começa, é aquele processo da Vênus em Gêmeos, quando a gente começa a amar a verdade, a amar o ensinamento que nos ensina de que lado está a verdade. E quando a gente começa a perceber que essa verdade é mais importante que tudo na vida, que é prioritária a todas as situações, aí nós começamos a criar uma maturidade espiritual e uma lucidez que nos vai permitir depois seguir o resto de outra maneira, ser fiel às nossas opções, porque somos fiéis à verdade. No fundo, isso é a experiência do Sagitário, ou das energias em Sagitário, não é? Porque a energia em Escorpião, ela reduz-nos o entendimento, ela não nos deixa perceber que lá está a verdade, de tal maneira nós estamos centrados no poder do ego. Então o poder do ego anula a luz da verdade, anula o caminho da verdade, porque o ego é mais forte, o desejo é mais forte que a verdade. E quando a gente morre para o desejo, a verdade passa a ser mais forte. E aí é que é o grande salto também. E está completamente integrado dentro destas cruzes. Eu queria pedir, se Maria Flávia podia falar um bocadinho do regente esotérico de Touro, que eu nem consegui identificar. O regente esotérico de quê? De Touro. O regente esotérico de Touro, o regente esotérico de Touro é o que eu conheço menos bem, porque sabe-se menos, que é Vulcano. Mas Vulcano é a destruturação da matéria, ou seja, aquilo que o Plutão faz no plano psíquico, que é destruturar o desejo em termos psíquicos. O Vulcano, pelo menos é a ideia que eu tenho, eu estou toda arrepiada, portanto devo estar a falar a verdade. O Vulcano destrutura celularmente, porque nós temos que ter uma destruturação das nossas células de sombra, não é? Que tem que se transformar em células de luz, ou seja, a nossa água poluída das memórias negras, não é? Dos dramas, dos crimes, das culpas, a nossa água está toda destruturada. Como o Emoto explica, a água depois tem que criar cristais para poder receber a luz, não é? Cristais que é as moléculas de água já na sua expressão original, da sua pureza original. Ora, eu acho que o trabalho na matéria, o
trabalho para transformar uma água poluída em cristal ou transformar, sei lá, uma matéria densa numa matéria leve, portanto toda a alquimia no plano material faz-se com o vulcano, não é? Toda a alquimia, portanto eu penso que o vulcano trabalha também esse aspecto no corpo físico, ele cura as nossas doenças, ele ajuda-nos, por exemplo, a não bebermos tanto e a curar as coisas. Nós estamos sempre a assassinar no nosso corpo com coisas que não devemos fazer, permissividades que fazem mal ao corpo e ao mesmo tempo que são o templo da alma e o templo, digamos, da sustentação de todo este percurso. E eu penso que o vulcano, ligado a Touro é terra, Touro é matéria, Touro é corpo físico também, não é? Eu penso que é um trabalho celular que se faz ao nível do corpo para que o corpo seja realmente o templo do espírito, possa suportar depois toda a viagem espiritual que lhe é pedido que sustente, porque o espírito vibra na matéria. Se a matéria for uma estrutura poluída e uma estrutura destruturada, onde é que vai vibrar o espírito? Não tem como, não é? O diamante é a matéria em estado de graça, porquê? Porque é a matéria mais estruturada e mais refinada e, digamos, do ponto de vista celular, que vibra, que tem moléculas de, como é que se chama, geométricas. Tudo no diamante é geométrico, portanto a luz baixa no diamante, porque ela está geometrizada. Ora, nós temos que geometrizar as nossas moléculas também, no sentido mais profundo da palavra. Geometrizá-las para que elas vibrem na luz, para que elas possam suportar todo um caminho de luz que nós temos que fazer. E penso que essa alquimia física passa por vulcano. Não sei se respondi, mas... Isso de uma pessoa mais evoluída. Mas uma pessoa normal, por exemplo, com um Urano em Touro, não tem um bocadinho dessa função de estruturar... Claro que tem, claro. O Urano em Touro é uma pessoa que vem já trazer o espírito à matéria, não é? Que vem já trazer o mais alto ao mais baixo. Portanto, por um lado, ela tem muita dificuldade numa primeira fase até em aceitar a matéria e a integrar-se na matéria, porque ela está numa vibração em que a matéria já não, quer dizer, não lhe diz nada, não é? Portanto, tem que fazer todo um trabalho dentro de si também alquímico, para que a vibração, quer dizer, o Urano ele não vem alquimizar o Touro. O vulcano é que tem que alquimizar o Touro para que o Urano possa baixar. É uma coisa diferente. O Urano é uma alta frequência, é a sua frequência. Estou a ver o vulcano, está nas pessoas mais evoluídas, não é? Pois, digamos, se as pessoas já apanham a vibração do Urano, já sentem o Urano na matéria, é evidente que já houve um trabalho do vulcano para trabalhar a matéria para que ela possa receber o Urano, não é? Mas esse Urano normalmente vem com quadraturas, ou vem dissonante, portanto ainda tem que haver mais trabalho para que o Urano possa encarnar naquele corpo totalmente livre, porque imagine que eu quero, por exemplo, eu trago Urano em Touro, no meio do céu, não é? Eu tenho que trazer a intenção criadora do mundo ao social, ao coletivo. Encontrei uma linguagem sagrada que é a astrologia que me permitiu fazê-lo. Tudo bem, mas eu tenho áreas em mim, ou tinha áreas em mim, que ainda tinham dramas escorpiões, tive 30 anos com o escorpião no fundo do céu, a viver 50 mil dramas, obviamente que não era naquela altura que eu podia trazer o Urano lá acima, não é? Porque eu próprio estava em destruturação e em reestruturação emocional, embora já tivesse aquela energia no meu tema, já não me interessasse a sociedade para nada, já sentisse que não tinha nada a ver com ela, mas poder trazer o Urano lá é outra conversa, poder ser testemunho do espírito lá em cima, eu tinha primeiro que reestruturar o espírito cá em baixo, quer dizer, quando o Urano fez a oposição ao Urano, eu lembro-me lindamente, eu percebi, eu tenho que ser livre dentro de mim para poder ser livre fora de mim, e dentro de mim era o mundo de escorpião da minha casa 4, onde eu tenho a lua, portanto eu tinha primeiro que trazer a liberdade cá para baixo, para depois poder levar a liberdade lá, e quando decidi viver sozinha, não ter ninguém, e começou, lá está o tal período de ascese ou de purificação, como quiser chamar, porque eu percebi, enquanto eu tiver pessoas em casa a criarem-me confusões à cabeça e tramas e tensões, eu não sei como eu gerir a minha liberdade interior, e percebi que tinha que ficar sozinha, e foi muito duro, lembro-me lindamente que foi muito duro, porque nunca tinha ficado sozinha, viver sozinha, como é que é, percebe? E percebi pela astrologia, que eu estava com o Urano oposto a Urano, e Urano a dizer-me, se não fores livre cá em baixo, nas tuas fundações, nunca serás livre lá em cima. E eu optei ficar cá em baixo sozinha a ver o que é que acontecia. Percebe? Portanto, a astrologia ensina-nos a este nível, percebe?
Se fosse a astrologia, se não fosse a astrologia, alguma vez eu ia tomar esta atitude ou ter esta coragem. Mas eu sabia que estava a ter Urano oposto a Urano, sabia que estava num sufoco, não percebia porquê. A astrologia estava-me a explicar, tu estás a querer ser livre quando a liberdade começa dentro de nós e tu dentro de ti ainda não és. É evidente que eu percebi. Isto é verdade para todos nós. A vida exige muito, agora exige muito, mas depois eu penso que também dá muito para lá daquilo que a gente imagina. Não dá quando a gente quer, não dá como a gente quer, mas dá. Dá na medida em que vai criando cada vez mais pontos de empatia e de identificação com os outros, numa escala que era inconcebível a gente pensar que existia. E que é evidentemente uma expansão de consciência, não é? E que tem a ver com o mundo como ele se anuncia, portanto, pessoas que começam a ter essa percepção são realmente pessoas que têm que contribuir para que esse mundo possa existir. E esta linguagem, eu acho que quem chega a ela é privilegiado, de facto, no sentido que a vida está a chamar essa pessoa para poder fazer o seu caminho e chegar a este nível de consciência. Que não é chegar, porque eu acho que nunca se chega a nenhum nível de consciência. Está-se em movimento, está sempre em andamento. Eu agora, depois desta aula, fiquei com uma consciência maior do que tinha antes, e vocês também. Estamos sempre a ganhar consciência, sempre. Não se chegou. Chegar implica um patamar em que se parou e não há paragem. A vida não nos deixa parar, nunca. A consciência, como eu li uma vez num livro que achei tão bonito, dizia: as áreas mais profundas do ser são um campo de criação contínua. Portanto, nós estamos, se formos fiéis à verdade em nós estamos constantemente a redescobrir-nos e a descobrir-nos e a criar novos níveis de percepção permanentemente. E se não estamos, é porque alguma coisa em nós está a morrer, é porque alguma coisa em nós está a bloquear o movimento, então interessa ver o quê, porque senão eu adoeço. Algum medo, alguma culpa, alguma dependência de alguém está a impedir que este fluxo vital de criatividade se manifeste em mim. Então eu tenho que ver o que é. Agora, ninguém me pode dizer o que é. Eu tenho que ter coragem de enfrentar a verdade e tentar perceber em mim o que é que me está a bloquear, o que é que me está a impedir de estar em contínuo movimento, em contínua descoberta de mim próprio. E vejam as vossas casas 5, e vejam os regentes das 5, e vejam que aspectos é que eles fazem com os outros planetas, para ver se percebem o que é que bloqueia a casa 5. Porque a casa 5 está lá, e o regente da 5 está lá numa outra casa qualquer a pedir criatividade, a pedir individualidade, como o Urano também está lá a pedir criatividade e individualidade. Portanto, se eles não estão a funcionar, tentem perceber o que é que impede que eles funcionem. E tentem ver quando é que há trânsitos a esses planetas que vão permitir que eles abram. Porque a astrologia dá-nos o manual, dá-nos o mapa, dá-nos os timings. É preciso que a gente queira fazer a viagem. Isso é que ela não dá. Isso aí depende do tal poder e vontade do nosso primeiro raio, fazer ou não a viagem. A partir do momento que a queremos fazer, temos o caminho aberto e a via desimpedida para toda a informação possível, coisa que não acontece com o comum das pessoas lá fora, que não têm, talvez também porque não mereçam, talvez porque não estão preparadas para poder ter, isso é outra conversa, mas não têm. As pessoas lá fora vivem a repetir slogans intelectuais absolutamente, que eu acho cada vez mais absurdos e mais vazios de significado e vazios de entendimento e vazios de visão e vivem assim, a agarrar-se àqueles slogans absurdos, convencidos que têm algumas ideias acertadas na cabeça, porque nada daquilo rima com a experiência da alma. Quando a gente começa a afinar, começa a olhar para o mundo e a ver como é que as pessoas falam e pensam e agem. Estas crises políticas agora, porque é que elas existem? Porque as pessoas que as fazem não vivem estes processos, porque senão não havia crises desta maneira, tem alguma dúvida? Se as pessoas se pusessem em causa e tentassem perceber o que está errado, primeiro dentro de si, em vez de acusar este partido ou aquele ou outro. Mas não, acusam cá para fora, porque dentro deles está tudo confuso. Agora, é assim. Agora, eu acredito que vai ser de outra maneira. Vai ser assim porque as crises e a dor das crises e a dificuldade das crises é que encaminhará as pessoas a perceber que tem que ser de outra maneira.
Agora, quem já veio com este ensinamento já vem muito esclarecido, não é? Em relação ao comum das pessoas que andam para aí. Já vem digamos, já andou um grande passo na estrada e é evidente que a vida lhe vai pedir mais. Dizer não sei quem, não é por acaso que as pessoas estão aqui, porque se a vida lhes dá este privilégio, também lhes vai pedir muito mais. Não é só para ficarem contentinhas a saber umas coisas, é porque a vida vai pedir que elas ajudem os outros a perceberem-se um pouco melhor também, não é? A iluminarem a escuridão que... E a Bíblia ajuda a perceber isso. Como? A Bíblia ajuda a perceber, é uma frase que diz: e àqueles a quem muito for dado, muito será pedido. Exatamente. Eu nem sequer estava a pensar nessa frase, eu conhecia, mas não estava a pensar nela quando disse isto. Mas eu hoje sinto que é verdade. As pessoas estão a receber, eu acho que elas recebem muito nesta casa, mas elas recebem um bocadinho a brincar, por gosto, por prazer, mas quer dizer, ainda não recebem com a consciência que isto vai ser transformado numa responsabilidade de depois passarem ao mundo aquilo que elas sabem. Porque o mundo vai precisar de muita luz, cada vez mais. E quanto mais o mundo se aproxima deste caos de valores e deste caos económico e deste caos emocional, mais as pessoas que sabem alguma coisa vão ser chamadas a segurar as pontes, não é? Mas eu penso que as pessoas já têm essa responsabilidade. Como? Quer dizer, eu acho que as pessoas aqui aprenderam essa responsabilidade. Eu acho que sim. Acho que há muita gente aqui que já tem essa consciência e isso dá muita alegria. E se calhar não é por acaso que estamos a ter esta conversa, não é? Muito obrigada.